Boa tarde a todos, aos meus queridos e queridas amigas da nossa Casa do Caminho. É com alegria que nós estamos aqui, dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então, hoje nós vamos iniciar o capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai, mas antes de iniciarmos o estudo propriamente dito, nós vamos fazer a nossa prece. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, a espiritualidade amiga tão presente, Dr. Herman, Luiz Sérgio, Dr. Bezerra de Menezes, esses espíritos que se debruçam pela nossa caminhada, para que a gente, a cada dia, vença os nossos obstáculos, segurando nas mãos de Jesus. Então, pedimos que possamos ser intuídos, que possamos ter a calma, a tranquilidade, para estudarmos essa obra tão bela, tão edificante nos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá. Já falei aí no capítulo 3, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. E hoje nós vamos ver diferentes estados da alma na erraticidade, diferentes categorias de mundos habitados, destinação da terra e causas das misérias terrestres. Então vamos começar, né, o item 1, que é uma citação de Jesus, que está no Evangelho de João, no capítulo 14, versículos de 1 a 3. Então Jesus fala assim: que o vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, porquanto eu vou para preparar o lugar para vós. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que lá onde estou, vós estejais também. Então, em que contexto, não é, Jesus está falando isso? Foi no momento antes, né, da sua crucificação. Então, ele está ali com os discípulos, né, com as pessoas das quais ele falava do seu evangelho, não é? Então, era como se fosse mais ou menos uma despedida, vamos falar assim, né? Daquelas pessoas que compartilharam, que vivenciaram né, o seu evangelho, as suas lições, que estiveram com Jesus ali naquele momento. Então, Jesus está falando que o vosso coração não se perturbe. Porque fora o amor, a compaixão que Jesus, não é, sentia por todos, nessa fala, até quando a gente lê mesmo, traz o que? Um consolo, traz um conforto aos nossos corações, não é? Uma esperança, um apelo para que todos nós tenhamos fé na assistência de Deus, no amparo em Jesus. Não é? Pois Jesus sabia que aquelas pessoas todas iriam passar por momentos extremamente difíceis, lutas muito grandes, iriam ser perseguidos, não é? Então ele traz essa palavra de conforto, que ele estaria com eles, onde eles estivessem. Aí ele continua repetindo o que eu já li: há muitas moradas na casa do meu pai, não é? Então, a gente já viu, já estudou na literatura espírita que a casa do pai, ela se refere ao universo, esse universo infinito, não é? E as moradas são os mundos que circulam, né, o universo. E a gente pensa assim, mas e a morada que a gente vive, né? É o nosso estágio evolutivo, é o nosso grau de adiantamento que vai determinar em qual tipo de morada a gente vai habitar.
qual a morada apropriada a gente vai trabalhar, vai precisar estar, né? E nessa morada a gente vai encontrar elementos necessários para a gente evoluir. Aqui no nosso planeta Terra, não é? Nós estamos aqui, nesse planeta, não é? É a morada apropriada para que a gente evolua como espírito imortal. Aí Jesus fala assim, porquanto eu vou para preparar o lugar para vós, e depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que lá onde estou, vós estejais também. Quando a gente lê, não é isso? Dá um alívio, dá uma paz, não é? Porque Jesus está falando para a gente que ele vai preparar um lugar pertinho, ali pertinho dele, onde todos nós estaremos juntos, poderemos alcançar, isso é certo. Isso vai acontecer quando a gente se libertar das nossas imperfeições, dos nossos vícios, quando o nosso coração estiver cheio de amor. Quando os nossos corações estiverem cheios de amor, aí os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações, elas serão semelhantes aos de Jesus. Por isso que ele sinaliza, onde eu estiver, vós também vão estar. É muito bonita essa passagem. Aí Kardec continua, diferentes estados da alma e na erraticidade. É no item 2. A gente, erraticidade, o que seria? Seria o estado dos espíritos durante o intervalo das suas encarnações. Então, se refere ao plano espiritual. Então, Kardec, no item 2, ele fala que a casa do Pai é o universo, que as moradas são os mundos, os mundos, as diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço, mas ele traz uma interpretação sobre essa passagem existem muitas moradas na casa do meu pai, do Pai. Ele fala assim, independente da diversidade dos mundos, essas palavras também podem ser entendidas como estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade. Então, a gente já sabe que as moradas são os mundos, os planetas, os corpos celestes e por aí vai. Mas Kardec fala também desse estado feliz e infeliz do espírito na erraticidade. Então, o que é isso? Ele fala do estado mental, quando as pessoas, quando o espírito desencarnado, quando o espírito deixa o corpo físico, quando ele desencarna, e esses estados mentais, eles são considerados moradas também, moradas psíquicas, não é? Então, por exemplo, se a gente leva uma vida desprendida das coisas materiais, e o momento agora é bem propício para tudo isso, se a gente procura ser pessoas melhores, sempre querendo melhorar, se modificando, tendo um olhar preocupado com o outro, as sensações, as percepções que a gente vai experimentar, o nosso estado mental que a gente vai experimentar na erraticidade vai ser muito diferente daquele desencarnado que levou a vida de forma desonesta, cruel, impiedosa, que fez escolhas difíceis. Então, as sensações e percepções vão ser o nosso estado desculpa. Nosso estado mental vai ser diferente. Quantos espíritos desencarnam com sentimento de culpa, de remorso, não é? Se a gente for ver vários livros espíritas, não é? Quantos? E sofrem com o estado mental que ele está ali naquele momento, na erraticidade. Qual vai ser a sua morada?
não é? É muito difícil. Aí Kardec fala assim, enfim, enquanto o mal, fala sobre isso, tá? Enquanto o mal, perseguido pelos remorsos e pelo arrependimento, frequentemente sozinho, sem consolações, separado dos objetos da sua afeição, padece sob a pressão dos sofrimentos morais, o justo, reunido àqueles que ama, desfruta as doçuras de uma inefável felicidade. Portanto, ali também há várias moradas, ainda que não sejam circunscritas e nem localizadas, não é? Então, cada espíritos que desencarnam, não é? Eles vão levar o que? Os sentimentos, as emoções, as ideias, as ações que vivenciaram quando encarnado. Cada um vive em companhia de outros na moradia psíquica que constrói para si mesmo, né? E a doutrina espírita traz para todos nós que a morte do corpo físico, ela não modifica ninguém, né? A doutrina espírita traz que a gente desperta na espiritualidade como realmente nós somos, com as mesmas ideias, com a mesma maneira de ser. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Se eu for desencarnar hoje, não é? Como é que vai estar o meu pensamento? O que eu fiz das minhas escolhas? A gente não deve preocupar só com a gente deve preocupar também com os outros que estão perto da gente, ou alguém que a gente possa ajudar para modificar a conduta, modificar a maneira de pensar. Não é? Porque a gente fica assim, aflita, né? Aflitos por como é que essa pessoa vai desencarnar, o sofrimento, né? A gente sabe que existe a misericórdia de Deus, mas há necessidade dessa modificação, né? Bom, aí Kardec no item 3, ele vem trazer as diferentes categorias de mundos habitados. Aí ele fala assim: do ensino dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos estão em condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre esses mundos, existem aqueles cujos habitantes ainda são inferiores aos da Terra, física e moralmente. Então, segundo os ensinamentos dos espíritos, os mundos eles se apresentam muito diferentes uns dos outros, tanto fisicamente como moralmente, né? De acordo com o quê? Com o grau de evolução dos seus habitantes. Então, na Revista Espírita de março, acho que de 1865, de março, Revista Espírita de março, traz várias informações sobre os mundos, né? Sobre os planetas, e fala que Saturno ele apresenta uma temperatura de 500 mil graus, né? Celsius é um planeta gasoso, os seres que lá habitam não possuem a mesma organização física que a gente, quer dizer, eles possuem uma organização apropriada para aquele ambiente, né? Então a gente sabe que quanto mais atrasados, quanto mais materializados os habitantes de um determinado planeta, mais inferior é esse planeta, né? Então, diante das informações que os espíritos trouxeram, né, para Kardec, ele fez uma classificação em relação, comparando com o nosso planeta, né? Então ele percebeu que existe, como o Kardec traz, né, como mundos menos evoluídos que a Terra, no aspecto físico tanto e moral. Existem mundos ao mesmo nível que a Terra, existem mundos superiores, mais evoluídos que a Terra. E ele fez, né, uma classificação mais diferenciada entre essas três categorias. Assim, ele diante dos ensinamentos dados pelos espíritos, não é? Ele teve conhecimento
de mundos primitivos, né? Que esses mundos se destinam às primeiras encarnações. Os habitantes aí são guiados mais pelo instinto do que pela razão. A lei do mais forte é o que prevalece, né? Existe aí um instinto de sobrevivência muito forte, de satisfazer as suas necessidades físicas, né? Depois os mundos de provas e expiações, que nós conhecemos assim muito bem. Apesar de todo assim um progresso realizado, ainda há assim muitos vícios, não é? Muitas imperfeições. O mal ainda é muito predomina sobre o bem. A gente sabe, né? São espíritos que habitam, que aqui habitam, não é? Rebeldes às leis de Deus. Depois vem os mundos regeneração, os mundos regeneradores, que é uma transição do mundo de expiação e provas para os mundos felizes. Aí o bem predomina sobre o mal. Eles têm que suportar as provas, o sofrimento, porém sim a angústia, né, da expiação. Como eu falei anteriormente, a Terra ela é um mundo de provas e expiações, né? Evoluindo para um mundo de regeneração. Mas a gente sabe bem, né, as notícias trazidas pelos espíritos, que o nosso planeta ele vai evoluir, né? Para que ele evolua, é necessário que nós, que habitamos aqui, a gente também se desenvolva moralmente, somos responsáveis pela evolução do nosso planeta. Santo Agostinho, ele fala na pergunta 57, que ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Não é? Então, olha a nossa responsabilidade. O momento é agora. Não é? Depois vem mundos ditosos e felizes, onde o mal não existe. A forma do corpo ainda é humana, embelezada, aperfeiçoada. Olha, não é? Os sentidos são mais apurados. E os mundos celestes ou divinos, moradas de espíritos puros. O amor reina absoluto. Então, Kardec fez essa classificação. No item 5, os espíritos, Kardec fala assim, os espíritos encarnados em um mundo não estão ligados a ele indefinidamente e não passam nesse mundo por todas as fases progressivas que devem percorrer para chegar à perfeição. Então, a gente, né, pensa, quando um espírito atinge um grau de evolução, de adiantamento, ao qual esse mundo comporta, ele passa para um mundo mais avançado, mais evoluído, e assim sucessivamente até chegar em espírito puro. No Livro dos Espíritos, Kardec questiona assim, pergunta aos espíritos, se para sermos felizes, né, para chegarmos à perfeição relativa, temos que passar por todos os mundos que existem no universo? Aí os espíritos respondem, não. Pois tem... Por quê? Porque existem mundos que estão no mesmo grau, não é, que a gente está, que a gente habita, mundos iguais. Vamos falar no mesmo patamar. Então a gente não aprenderia nada se a gente encarnasse no mesmo mundo que tem, né, o mesmo grau que o nosso. Aí ele fala assim, quando atingem um determinado mundo, o grau de adiantamento que esse mundo comporta passam para um mundo mais avançado, e assim sucessivamente. Tá? Os mundos são estações, em cada uma das quais os espíritos encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. Então, nós estamos no lugar certo, não é? Para a nossa evolução, para a gente crescer, para a gente evoluir. Depois Kardec entra, né, no item 6, que fala sobre a destinação da Terra,
causas das misérias terrestres. Então ele fala assim: muitas pessoas se admiram por encontrar na terra tantas maldades e más paixões, tantas misérias e enfermidades de todos os gêneros. Daí concluindo que a espécie humana é algo muito triste. Aí Kardec vem explicar para a gente que a Terra ela é um planeta escola, né? É um planeta hospital, é um planeta de reparação. Né? E a gente já viu que na classificação dos mundos, uma classificação relativa, ela é um planeta de provas e expiações. Né? Evoluindo, como a gente falou, por um mundo de regeneração. Então é aqui que a gente vai passar por provas, aqui que a gente vai expiar. Por quê? Porque a nossa natureza ainda é muito difícil. Nós somos espíritos rebeldes ainda, egoístas, endividados, não é? Com a lei. E é nesse planeta, é no nosso planeta que a gente vai encontrar meios, instrumentos para que a gente se corrija. Muitas vezes através do sofrimento, né, que a gente questiona por que eu estou sofrendo, não é? Então, muitas vezes através do sofrimento que faz a gente começar a dar importância às coisas que realmente merecem. Não é? Eu falo para vocês que antes eu não valorizava um dia de sol, porque eu adorava o frio. Quando fazia sol eu reclamava muito. Mas hoje em dia eu olho e falo, graças a Deus, que bom que tem um sol que aquece meus pés, não é? Valorizar a família, né? As pessoas que estão ali em volta da gente, que nos momentos mais difíceis, momentos de dor, que a gente conta, né? A gente, com os nossos amados, valorizar os nossos amigos, gratidão pelos nossos amigos. Às vezes a gente, até dos conhecidos, não é? Pessoas que estão longe, mas que ligam pra gente, que têm um carinho, que se preocupam. E é mão dupla, tá? Não é só mão única, que a gente faça o mesmo, não é? Movimente o nosso coração para fazer o mesmo. E graças a Deus, não é? A gente tem, eu penso muito nisso, a gente tem onde dormir, a gente tem como se alimentar, né? Como se vestir. Né? Mas quando a gente começa a pensar que tem muita gente que não tem nada disso, não tem. Né? Não tem um cobertor, não tem uma alimentação, não tem um ombro para encostar, né? A cabeça e conversar e chorar. E você pode ajudar, então mãos à obra. É hora do movimento, não é? Não há tempo mais para a gente ficar imóvel, para a gente não agir, não se mexer, não é? Diante de tanta necessidade, de tantas pessoas passando aí o seu cadinho. Então, nesse movimento, esse movimento de ajuda, ele tem que continuar, não é? Como a gente ouve em várias palestras da Casa do Caminho. Não é só durante a pandemia, não é? Ele tem que continuar. E quanto mais a gente exercita esse movimento, mais ele fica, né, conosco, vai fazer parte da gente. E a gente ajudando dessa forma, a gente vai, aos poucos, né, se tornando pessoas melhores. É o que a gente quer. Então, as oportunidades, elas estão aí, inúmeras oportunidades, inúmeras. Então, que a gente aproveite, né, esses momentos, essas oportunidades que estão aí a todo momento. Tem um amigo no estudo de sábado que ele fala assim, veio a intuição, veio o pensamento de ajudar alguém, faça. Às vezes a gente fala, não, por que eu estou pensando nessa pessoa? Faça, ajude, faça alguma coisa, não é? Então, voltando aqui, né, para o estudo. Então, quando as pessoas
começo a falar que a humanidade, né, está perdida, há muita violência, enfermidades, misérias no nosso planeta, é porque ela desconhece que aqui na Terra, no planeta Terra, está uma pequena parcela, né, da espécie humana, uma pequena. Não é? O ser humano é composto a espécie humana ela é composta de seres dotados de razão. E esses seres habitam diversos mundos. Então, não se pode generalizar dizendo que a humanidade não tem jeito, que a humanidade está perdida. Não, a humanidade não, a gente está vivendo num pedacinho, num subconjunto, né, de um conjunto enorme, não é? Que é o universo. Nós já falamos que a Terra é um planeta hospital, que somos ainda doentes da alma, né? Temos ainda doenças morais, mas quando a gente tiver, né, curado, quando a gente aprender que somos todos irmãos e que devemos cuidar uns dos outros, nós iremos para mundos felizes, né? Mundos mais felizes. Então, cabe a cada um de nós iniciar a mudança que a gente quer ver no mundo. A gente não vai apontar para o outro que tem que mudar. Não, somos nós primeiro, né? A mudança que a gente quer ver no mundo. Não é, para isso não é preciso que a gente faça grandes feitos, grandes, né, coisas assim. Não é, basta que a gente siga o quê? O que a gente está fazendo, o Evangelho de Jesus, as recomendações de Jesus, as suas lições. E sejamos, assim, portadores de amor, de fraternidade, de paz, de alegria, de esperança. Porque sempre é possível fazer o bem através de gestos simples, de um sorriso, né, de uma palavra, de emprestar um ombro, de um ouvido, ou de apenas ficar em silêncio mesmo, diante de uma ofensa ou de um desafeto. Devemos sempre construir um futuro melhor através do nosso presente, da oportunidade que vivemos agora. Então, sejamos, portanto, os trabalhadores da última hora, né? E abracemos esse trabalho com muito amor, né? Com muita força, com muita dedicação. Então, a gente vai finalizando o nosso estudo, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, agradecendo a espiritualidade por tudo que recebemos a cada dia. E pedimos sim, ajuda-nos a sermos pessoas melhores, que a gente possa movimentar o nosso coração para essas campanhas de ajuda, ajuda do cobertor, ajuda na alimentação, ajuda de um ombro amigo, ajuda agradecendo sempre, tendo esse sentimento de gratidão para com todos, para com tudo. Que assim seja, graças a Deus. Um beijo no coração de cada um. E como o nosso Gilberto falou, daqui a pouco, quem sabe 2022 a gente vai estar junto. Quem sabe antes, não é? Então um beijo, fiquem com Deus e obrigada.